Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Dirigentes do União Brasil no Ceará pedem nesta terça-feira ao Ministério Público Estadual o afastamento do deputado estadual Fernando Santana da presidência da CPI da Enel. A comissão parlamentar de inquérito foi instalada na Assembleia Legislativa para apurar os abusos e as falhas da Enel no fornecimento de energia elétrica. Entenda agora com o repórter Sátrio Salles as razões para esse pedido do União Brasil. O Comando Estadual do União Brasil apresenta hoje ao Ministério Público Estadual do Ceará um pedido de afastamento do deputado estadual Fernando Santana da presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Assembleia Legislativa, que enfrenta e investiga as falhas da Enel no fornecimento de energia. A CPI foi instalada no mês de março de 2023 e no início do mês de maio apresentará um relatório sobre os resultados das investigações. O presidente do União Brasil, Capitão Wagner, ao lado dos deputados estaduais Sargento Reginauro e Felipe Mota, anunciou nesta segunda-feira a decisão de bater à porta do Ministério Público Estadual para pedir o afastamento de Fernando Santana do comando da CPI da Enel. Wagner fez o pedido com base nas declarações do prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva, que, em entrevista, disse ter pedido um patrocínio de R$1 milhão à Enel para os festejos da Festa do Pau da Bandeira e contou com o apoio nessa articulação do deputado estadual Fernando Santana e do deputado federal José Nobre Guimarães. Qual o problema dessa informação? Questiona Wagner, para em seguida acrescentar: a grande questão é que o deputado Fernando Santana é o presidente da CPI que investiga a Enel. Como pode o presidente que investiga a empresa estar intermediando um patrocínio e no valor de R$1 milhão? Volta a questionar o presidente da União Brasil, para quem há incompatibilidade nesta postura. Wagner é aliado do prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, que concorre à reeleição e tem como principal adversário o deputado Fernando Santana. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, os olhares voltados a esta agenda construída para hoje pelo presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner. Ele traz holofotes para a atuação da CPI, da Enel, que já entrou na reta final, já tem o relatório pronto para ser apresentado no início de maio na Assembleia Legislativa. Mas esse episódio revelado pelo prefeito de Barbalha sobre a articulação do deputado Fernando Santana para captar recursos direcionados aos festejos de Santo Antônio em Barbalha, essa informação acaba gerando barulho. Claro, você pode até dizer, olha, tem um componente político e pré-eleitoral na disputa pela prefeitura de Juazeiro do Norte, mas vamos nos abster desse conflito eleitoral para trazer essa análise especificamente sobre esse fato. É verdade, o deputado estadual Fernando Santana fez essa articulação junto à Enel. Quem fez a revelação foi um próprio aliado do deputado Fernando Santana, no caso o prefeito de Barbalha. Qual é o desdobramento dessa história, jornalista Beto Almeida? A incompatibilidade entre o cargo, a função que Fernando Santana tem no comando da CPI e esse poder de atuação parlamentar para fazer essa interlocução junto à Enel, no sentido de liberar recursos para essas festividades tão tradicionais do município de Barbalha, que é esse ciclo de festas de Santo Antônio. Tem incompatibilidade. O que pode essa denúncia, esse questionamento do capitão Wagner desgasta a CPI, gera descrédito para a CPI? O que poderemos ter a partir desse momento com essa movimentação puxada pelo União Brasil em cima da CPI da Enel? Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Aí tem, Luzenor, vamos lá. Tem alguns aspectos que a gente precisa analisar aqui e que sim,
traz algum desgaste para o deputado Fernando Santana, que deveria ou deve ter um papel mais isento possível no comando de uma CPI que tem exatamente como propósito investigar os péssimos serviços que a Enel presta aos cearenses. Começando pelo seguinte: primeiro, o pedido do União Brasil, ele vai em duas frentes. O capitão Wagner disse que o União Brasil vai solicitar hoje aqui a Assembleia Legislativa, a mesa diretora, primeiro, o afastamento de Fernando Santana da presidência da CPI da Enel. Esse é um pedido que o União Brasil vai encaminhar à mesa diretora, porque diz que por enquanto ele está em suspeição. Qual é o segundo verniz dessa história, o segundo ponto dessa história? É que ele vai ao Ministério Público Estadual exatamente pedir também a abertura de investigação, para saber até que ponto realmente procede a entrevista dada pelo prefeito Guilherme Saraiva, que é do PT, prefeito de Barbalha. Ele deu essa entrevista a uma emissora de rádio lá no Cariri e colocou exatamente como é que estavam os preparativos para a festa de Barbalha, de Santo Antônio, como é que estavam lá a questão do orçamento, e aí foi quando ele falou sobre o orçamento, de que, por exemplo, contava com o apoio do deputado Fernando Santana e que contava também com o apoio do deputado federal José Nobre Guimarães para atuarem, ajudando na intermediação de patrocínios para a festa. E aí ele citou exatamente o caso da Enel. Isso está lá nos áudios. Ele argumenta, Luzenor, que a entrevista dele foi cortada, que essa entrevista foi desvirtuada e que ele em nenhum momento disse que o Fernando Santana estava exatamente e fazendo essa intermediação, vamos dizer assim, do patrocínio específico da Enel. Depois, quem foi entrevistado, quem foi colocado na parede, vamos dizer assim, para saber o que tinha de fato em relação a isso, foi o atual presidente da Enel, que é o Nunes. O Nunes disse o seguinte: existe o pedido de patrocínio? Existe, isso é real. O pedido de patrocínio da Prefeitura de Barbalha está lá, na Enel, está em análise. Mas ele diz o seguinte: não saiu nada ainda, não tem martelo batido quanto ao valor que vai ser dado, se é que será dado agora na atual circunstância para a festa, porque se der vai ficar sempre a suspeição agora de que houve a intermediação, não tenha dúvida. Mas ele diz o seguinte, que não houve nenhum contato do deputado federal Guimarães, nem do Fernando Santana com ele, Nunes, sobre esse tema. O único contato, ele disse que não teve, foi da festa, foi com o prefeito de Barbalha. Ele disse: eu mantive contato com o prefeito de Barbalha, não com o Fernando Santana, não com o Guimarães. Mas aí, sim, a entrevista do prefeito, se foi cortada ou não, caberá essa investigação que o capitão Wagner disse que quer pedir ao Ministério Público, para que o Ministério Público avalie se de fato houve deturpação na fala do prefeito, se algum adversário... É fácil chegar a essa conclusão da investigação. Exatamente. As emissoras de rádio têm a responsabilidade de preservarem por determinado tempo esses conteúdos, essas entrevistas. Então, neste caso, né, a entrevista fica preservada e aí você saberá se houve ou não edição. Então, esse é um dos caminhos destacados pelo próprio capitão Wagner nesse processo de investigação. Ficam aí essas dúvidas no ar, jornalista Beto Almeida. No primeiro momento, o presidente da Enel já isentou o deputado estadual Fernando Santana dessas articulações, mas certamente tem ofícios, tem pedidos de audiência e, neste caso, caberá mais ao prefeito de Barbalha esclarecer como foi feito esse pedido e como será aplicado este dinheiro, porque a essa altura eu até concordo com você, né? Subiu no telhado, né? Subiu no telhado. Esse apoio aí, né? Esse apoio aí da Enel é melhor a Prefeitura de Barbalha. E aí não vai fazer a seguinte alegativa, Beto: olha, é melhor garantir R$1 milhão aqui na prestação de serviço para a população do Ceará do que dar esse dinheiro para a festa de Barbalha. Pois é, na atual circunstância, sim. Então, o capitão Wagner, ele argumenta o seguinte, torcedor: enquanto não for apurado isso, como é que fica a permanência do deputado Fernando Santana no comando da CPI da Enel na Assembleia Legislativa? Então, certamente, hoje, como você já nos antecipou, a bancada do União Brasil vai encaminhar o ofício à mesa diretora da Assembleia pedindo o afastamento do deputado estadual do cargo de presidente da CPI.
A CPI que já concluiu seus trabalhos, falta apenas apresentar. E a Mas ainda oportunidade tem fato. hoje pela manhã, Beto Almeida, do próprio Fernando Santana, que não se pronunciou nessa segunda-feira, usar a tribuna da Assembleia Legislativa agora pela manhã para contestar, para expor o que ele pensa diante dessas acusações, dessa denúncia, desse pedido do União Brasil. Ele tem que se antecipar, Luciano, até. Não adianta só, eu acho assim, a questão agora não é só dizer que não é verdade, que não corresponde. É mostrar por A mais B que essa entrevista foi deturpada, que ela foi editada. Não adianta só simplesmente o discurso de dizer, olha, são os adversários querendo me atingir. Seria inadmissível que ele chegasse a dizer, jornalista Beto Almeida, mas para ele se antecipar e explicar, ele precisa se pronunciar. Não, ele precisa, é isso que eu faria. Se eu fosse ele, eu faria isso. Ele precisa fazer o discurso. Então é importante que ele acabe entrando aí nesse cenário de questionamentos. Então ele sim precisa esclarecer o que aconteceu ou o que deixou de existir. Pois não, amanhã, Beto, viu, Luciano, lembrando, você disse assim, olha, Beto, o relatório da CPI da Enel está pronto, fato, mas amanhã está prevista, inclusive, a audiência com os representantes da Enel. Lembra que eles tinham agendado, Luciano, que o presidente da Enel Brasil, Antônio Scala, e viesse aqui para dar explicações, e isso nunca aconteceu com o presidente anterior? Pois amanhã está prevista esta audiência, a ida do presidente nacional da Enel, aqui na CPI da Assembleia Legislativa.